E em nome da nossa Mãe Virgem Maria, a qual hoje nós iremos prestar o nosso culto de adoração e de glorificação, eu desejo cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, boas-vindas na casa do nosso Deus, para juntos podermos assim honrar o nome e a pessoa da nossa Mãe Virgem Maria e glorificá-la pelo que ela representa em nossas vidas como filhos de Deus. Porque se nós estamos aqui, graças a ela, Mãe Virgem Maria, que teve a honra de receber a visita do anjo e disse para ela que ela era bem-aventurada entre todas as mulheres e que do ventre dela viria a esta terra o Filho de Deus, o Messias prometido. E assim, meus irmãos, com muita fé, com muito amor dos seus corações, com muita alegria, prestem este louvor, preste este culto de adoração, de glorificação a esta santa tão bondosa, poderosa, generosa, que é a nossa vida e que nos deu a vida como filhos de Deus. Meu muito obrigado a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Convido a todos a se pôr em pé. Vamos assim fazer a nossa oração, oficializando a nossa santa reunião. Oremos. Santíssima Mãe Virgem Maria, Rainha dos céus, Mãe de Deus, Mãe dos filhos de Deus, aqui nós nos encontramos reunidos, ó Mãe, para podermos prestar à Senhora o nosso culto de adoração, de glorificação, homenageá-la, ó Mãe Virgem Maria, porque sabemos o quanto a Senhora representa para nós apostólicos, filhos de Deus, e para esta humanidade, de grande parte, crê na Senhora, sabe do valor da Senhora, o quanto a Senhora representa para aqueles que crê no teu amado Filho. Mas nós apostólicos somos diferentes, porque somos dirigidos diretamente pelos céus, na pessoa da Senhora, na pessoa da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, que é a nossa avó e também a nossa mãe. Na pessoa do Santo Irmão Aldo, que por 44 anos viveu nesta terra, nos ensinou profundamente a doutrina e a disciplina que temos aprendido vinda dos céus, qual a Senhora Mãe Virgem Maria é responsável por hoje nós termos essa doutrina e esta disciplina, porque é vinda do teu amado Filho Jesus. E assim, nossa Mãe, recebe o louvor de cada um dos teus filhos, seja os que estão aqui presentes, que irão apresentar os hinos, nossos irmãos coralistas, Senhora, os inspire e os ajude. E também inspira todos nós a ouvir e juntamente com eles prestar o nosso culto de glorificação à Senhora. Junto com os meus irmãos, minhas irmãs, louvamos e glorificamos ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo e agradecemos imensamente ao Pai pelo Senhor nos ter dado o ministério da nossa Mãe Virgem Maria, a qual ela conquistou com muita honra, com muito sacrifício, com muita luta, mas com muita fé, com muita perseverança. E assim, eu peço à Senhora Mãe Virgem Maria as bênçãos dos céus para todos nós. Nos ajude, nos inspire e fala aos nossos corações, aumentando a nossa fé, o nosso amor, a nossa alegria em servir esta Santa Igreja, em servir a Deus, em servir o teu amado Filho Jesus, com muito amor, com muita alegria e com muita devoção em nossos corações. E assim, eu declaro a nossa reunião, a Mãe Virgem Maria, em teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo,
a nossa reunião iniciada para a honra, glória e louvor de todo o reino dos céus. Amém. Vamos assim cantar o corinho de número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois semelhante no poder celestial, levando o nosso estandarte, bandeira branca. Nossos irmãos e irmãs poderão sentar. Hoje nós temos aqui esta reunião especial, como eu havia dito, em louvor e adoração à nossa Mãe Virgem Maria, e os nossos irmãos coralistas prepararam os hinos para ser apresentado neste dia. Então nós vamos iniciar com o trabalho deles, os irmãos coralistas, ouvindo o hino Bela História de Amor. Nasceu, era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso, aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. A menina nasceu, bela e formosa, era pura, obediente e amorosa. Porém, sua alma era mais bela, de muito valor e grandeza. Suas
desterra, uma menina nasceu, era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso, aprendeu a servir com dedicação e amor, aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. Iremos ouvir mais um hino que será apresentado pelos nossos irmãos. Mãe de esplendorosa luz. Mãe que gerou Jesus, Virgem Maria, de ti nasceu quem veio do céu
esplendorosa luz, Virgem Maria. Missão importante, criar o Messias na terra enviado para nos salvar. O Redentor da humanidade, que sobre as águas andou, foi mostrando a verdade e grandes milagres realizou. Que formou Jesus, Virgem Maria, levando na alma amor e piedade, com lealdade cumpriu sua missão. Este amor de mãe fez Jesus crescer em poder e sabedoria. Tanta luz servia, enchia de alegria humildes corações. O coral irá apresentar o hino
a mãe da humanidade. Mais linda história feita de paz e amor foi concebida por um milagre vivo da fé. A fé de uma virgem que creu nas profecias vindas do reino de Deus e trouxe ao mundo nosso Jesus de Nazaré. De mãe, seu filho amado nunca abandonou. Nas horas mais difíceis em que a nossa alma jamais suportaria, ela suportou, mostrando ao mundo
Em seguida, iremos ouvir o hino que será apresentado pelos nossos irmãos do coral, e tem o título Cubra-me com teu manto. Bendita do céu.
Em seguida, nós iremos ouvir o hino que será apresentado pelo coral. Honra a Maria Santíssima.
apostólicos, te adoramos, nós te amamos, ó Santa Mãe, a nossa vida te dedicamos. A Senhora, nossa gratidão, nosso amor e adoração. Para melhor te
Virgem Maria, cheia de graça. Quando elevo a ti meu pensamento, sinto uma paz, tranquilidade e um grande alento. Me desligo do mundo e medito no mais profundo da essência do teu ser, exemplo de mãe que a humanidade já pôde ter. Foste chamada para a missão do Salvador, e na juventude se dispôs a servir o Criador.
do tempo, em certo momento que Deus determinou, a Santa Mãe já se preparava para receber o seu galardão. Com hinos de glória, louvores e cantos de vitória, naquele grande dia, os anjos do céu subiam e desciam, comemorando a sua assunção. E foi elevada ao grande reino celestial, e também revestida de grande poder angelical. E hoje ela vem sempre abençoar somente os bons e humildes de coração. Virgem Maria, cheia de graça e grande esplendor, tua graça me cobre, teu amor me envolve com grande fulgor. Elevo teu nome e te presto louvores neste ensejo espiritual. Virgem Maria, Rainha do céu e Santa Mãe do amor. Amor, amor. Eu irei, neste momento, também fazer a leitura da mensagem que fala da pessoa da Virgem Maria. Uma mensagem muito importante e oportuna para podermos ouvir. Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus, Rainha dos céus. Ao enviar seu próprio Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, conforme os sábios planos de redenção, Deus quis que ele nascesse como os demais filhos da terra. Para isso, era necessário encontrar uma jovem, virgem, santa e pura, que encontrasse graças diante dos olhos divinos e que fosse capaz de suportar com fé e fidelidade tudo que sua missão exigiria. Esta jovem deveria permanecer firme mesmo diante das maiores provações, cumprir com amor e dedicação o chamado celeste. Eu vou só fazer um pequeno comentário para continuar a leitura. Deus precisava de uma jovem, ele tinha esse plano para que o seu filho pudesse vir a esta terra, porque ele precisava nascer de uma mulher. Porque Deus tinha poder, se quisesse que ele viesse já adulto, ele viria adulto. Mas ele precisava nascer e ser filho, ser conduzido por uma mãe desde criança, na sua juventude. E ter também como pai, fisicamente,
como ele teve São José. Então, ele necessitaria que ele viesse, nascido de mulher. Entendeu, irmãos? Então, a Virgem Maria, quando Deus deu a ela, quando ela passou a ser gerada no ventre da sua mãe, Deus adotou dos dons que ela necessitaria para, no futuro, ela recebesse esse direito. Só que a Virgem Maria não sabia e jamais ela viveu com esse pensamento que ela queria ser a mãe do Messias. Não, ela nasceu, ela viveu, só que como ela via o sofrimento da criatura humana, e ela nasceu predestinada para isso, então ela tinha aqueles dons, ela desenvolveu seus dons. E o que mais comoveu a Virgem Maria foi a compaixão de ver o sofrimento da criatura humana. O amor pelo ser humano e a fé que ela tinha que Jesus iria vir, o Messias iria vir, e a vinda dele mudaria a mente humana. Então a Virgem Maria pensava assim, era o sonho dela, era o desejo dela de poder contemplar a face do Messias e que esse Messias, ele viria para mudar. Por quê? Porque as criaturas, as jovens daquele tempo, as mulheres daquele tempo, eles ansiavam que o Messias viesse. Só que elas achavam que o Messias tinha que vir para mudar a mente dos governantes. Jesus não vinha para mudar a mente dos governantes. Jesus precisava vir para mudar o sentido religioso. Porque naquele tempo também a criatura humana não só sofria pela condução e a escravidão pelos governantes, porque eles eram subjugados, tinham que trabalhar duramente para pagar os seus impostos e sobreviver. Mas também tinha aqueles senhores religiosos que os escravizavam, com mentiras, com doutrinas e ensinamentos errados. Então a Virgem Maria olhava para isso. Enquanto os outros olhavam para o sentido financeiro, a Virgem Maria, ela via pela escravidão que o inimigo, o opositor, usando aqueles religiosos do seu tempo, levava à escravidão, doutrinas erradas, levava o castigo, o sofrimento para aquele povo. Então a Virgem Maria ela era conduzida pela compaixão, pelo amor, em ver o sofrimento da criatura humana. E queria que Jesus, ansiava que Jesus via para poder mudar o sentido religioso, uma doutrina nova, um ensinamento novo para aquele povo sofredor. Então, por isso, ela foi escolhida por Deus, porque Deus viu naquela jovem a maneira dela pensar, o propósito que ela tinha no seu coração, o propósito que ela tinha no seu espírito. Então, o nosso Deus pôde, então, enviar o anjo para a saudar e falar da missão que ela iria cumprir. Então, nosso Deus escolheu a Virgem Maria nesse sentido, porque viu nela essas qualidades que ela tinha que enfrentar sem mudar o seu pensamento, sem mudar a maneira dela pensar, dela ver o sofrimento das pessoas e ter aquela compaixão de querer ver as pessoas mudar no sentido da fé, no sentido religioso, não no sentido de trabalhar, que ela não se preocupava com isso, mas ela se preocupava com a salvação, com a vida espiritual de cada um. Entendeu, irmãos? Então, por isso é que está nesse primeiro parágrafo, né, que Deus exigia disso, né, exigia que isso acontecesse na vida da jovem que seria escolhida.
e que ela estaria pronta para suportar as exigências e o que viria pela frente. O que viria, o sofrimento que iria vir. E a Virgem Maria, então, com amor, ela suportou sem jamais reclamar, sem jamais dizer um A, indiferente daquilo que precisava ser na vida dela. A escolhida, continuando com a mensagem, a escolhida por Deus foi a Virgem Maria, a jovem de Nazaré, que se tornaria Santíssima, Mãe do Salvador e Rainha dos Céus. Ela foi integrada à corte celestial, com livre acesso ao trono de Deus, participando do poder do Pai e da glória eterna. Virgem Maria nasceu de uma família de tradições hebraicas, profundamente influenciada pelos ensinamentos do Pentateuco, Mosaico, os 5 primeiros livros da Bíblia, que continha as leis e preceitos dados por Deus ao profeta Moisés, incluindo os 10 mandamentos. Desde cedo, a Virgem Maria foi educada na fé, na esperança e na obediência à vontade divina, como muitas jovens do seu tempo. Guardava com expectativa a vinda do Messias, conforme anunciado pelos santos profetas ao longo dos séculos. Então veja que muitas jovens aguardavam a vinda do Messias, só que não tinham o mesmo propósito que a Virgem Maria tinha, a mesma visão, o mesmo olhar espiritual que a Virgem Maria tinha. Que a Virgem Maria ela tinha compaixão do sofrimento espiritual, enquanto as outras tinham a compaixão pela escravidão imposta pelos reis, pelos comandantes, pelos governadores. Então a Virgem Maria foi diferenciada, por isso ela foi escolhida por Deus. Deus achou graças sobre a Virgem Maria, porque ela queria ver uma nova doutrina, um novo ensinamento, e sabia bem ela que apenas o Messias teria essa capacidade de mudar a doutrina, os ensinamentos religiosos, o qual nós hoje vivemos, o qual hoje nós aprendemos através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, doutrina genuína vinda dos céus, ensinada por Jesus e pela a nossa Mãe Virgem Maria, porque a Virgem Maria cuidou da Santa Vó Rosa desde o seu nascimento. Ela jamais imaginava que seria escolhida para cumprir tão sublime missão, ser a mãe do Santo Menino Jesus, o Filho amado de Deus, a quem dedicaria toda a sua vida com amor, ternura e fidelidade. O diálogo entre Virgem Maria e o anjo Gabriel, enviado por Deus, revela uma jovem sábia, humilde, cheia de esperança nas promessas divinas. Segundo ensinamentos da Igreja Apostólica, revelada por nosso Santo Irmão Alto, o próprio anjo Gabriel foi honrado e privilegiado por ser o mensageiro desta revelação, pois a Virgem Maria seria exaltada como Rainha dos Céus, com autoridade espiritual, inclusive sobre eles, os anjos. A saudação do anjo foi divina e profética. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Achastes graças diante do Senhor. Eis que conceberá em teu ventre e darás à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor teu Deus lhe dará o trono de Davi. Virgem Maria aceitou sua missão com fé e humildade, tornando-se a mãe do Salvador e cuidando de Jesus com um amor incomparável. Esteve presente desde o nascimento em Belém, naquela noite de luz e glória, até os momentos mais difíceis, como a fuga para o Egito,
para proteger o menino da fúria de Herodes. Acompanhou Jesus em sua infância, em Nazaré, e em seu batismo no Rio Jordão, e o início do seu ministério. Esteve presente nas bodas de Canaã, onde com seu dom de intercessora, pediu ao filho que socorresse os noivos, demonstrando sua sensibilidade e fé. Alguns não entendem o ministério importantíssimo e sagrado da Virgem Maria. Para Deus, para Jesus e para a humanidade, e dizem que Jesus lhe deu resposta dura e destratou naquelas bodas de Canaã. Quando ela lhe pediu o milagre. Essa foi uma das primeiras perguntas que a direção da Igreja Apostólica fez a Jesus através da Santa Vó Rosa, o Consolador, quando se reuniu em oração. E Jesus respondeu que jamais destratou sua Santa Mãe, e sempre a honrou com carinho e respeito, cumprindo o mandamento divino de honra a teu pai e tua mãe. E ainda pediu aos outros dois da direção que atentasse ao restante do texto, onde a Virgem Maria ordena aos seus servos, dizendo: fazei tudo o que ele vos pedir, demonstrando sua fé de que Jesus faria algo extraordinário, e de fato fez. Ele realizou o milagre que ela pediu, transformou a água em vinho, atendendo a sua santa intercessão e provando que sua hora havia chegado. Jesus afirmou por meio da Santa Vó Rosa, dizendo: eu nunca destratei a minha Santa Mãe. Ela foi um anjo de luz em minha vida. Com paciência, sabedoria e ternura, foi ela quem me ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras e os rudimentos dos ensinamentos de Deus, até que chegasse o momento de cumprir a minha missão. Mesmo pregada em uma cruz, Jesus demonstrou seu amor pela Virgem Maria. Ao confiar sua Santa Mãe ao apóstolo São João, quando disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus poderia ter vindo ao mundo já adulto, mas escolheu nascer como nós, para viver o amor sagrado de uma mãe, especialmente de uma mãe santa e divina como a Virgem Maria, e dar exemplo de obediência e amor de filho. Foi por ordem de Jesus que a Santa Vó Rosa instruiu a Igreja Apostólica a reconhecer, amar e servir, servir e adorar a Virgem Maria Santíssima como Mãe de Deus, nossa Mãe e Rainha dos Céus. Ela é digna de toda a nossa honra, glória, louvor e adoração. Jesus revelou por meio da Santa Vó Rosa que Maria Santíssima é a mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e com a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, conforme registrado por São João no Apocalipse. As 12 estrelas são os 12 apóstolos, pois ela é rainha deles e de toda a corte celestial. Na sua gloriosa assunção aos céus, Maria Santíssima foi recebida com festa pelos apóstolos. No gesto de grande humildade, reverência e submissão, dobraram os seus joelhos
diante dela, adorando-a e aceitando-a como a sua Santa Mãe e gloriosa Rainha. Submeteram-se à sua glória e poder, num gesto espontâneo de sincera humildade, mesmo contrariando os costumes da sociedade da época, onde uma mulher jamais poderia comandar um homem. Com esse ato de reverência e voluntária, deram prova de sua inteira submissão a ela como Rainha dos Céus. Jesus também revelou que Maria Santíssima foi designada por Deus como anjo da guarda da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, desde o nascimento, pois eram crianças com espírito e dons especiais, predestinados a servirem e ajudar a Deus e a Jesus nos tempos da regeneração, nos tempos da restauração de todas as coisas. Os nossos dias atuais, Maria Santíssima cumpriu essa tarefa com sabedoria e poder, ajudando-os a alcançar os seus galardões celestiais e a consumar a obra de Deus na terra. Jesus revelou ainda, através da Santa Vó Rosa, que depois da sua ascensão definitiva aos céus, sua Santa Mãe fez de tudo para ajudar a Igreja Apostólica primitiva e apoiar os apóstolos naquele momento de transição com a perda da presença visível dele, Jesus. Na verdade, ela era um verdadeiro anjo dos céus presente entre eles, ajudando-os e orientando-os. Quando Maria Santíssima teve a sua assunção aos céus, Deus ordenou aos seus anjos que viessem buscá-la em glória. Ela subiu arrebatada para o teu trono de glória, entrando de posse do seu galardão como Rainha dos céus, Mãe de Deus, Mãe dos filhos de Deus e integrante da corte celestial. Desde então, continua lutando para que a palavra do seu amado Filho Jesus permaneça viva nos corações contritos e humildes e não seja esquecida na terra. Maria Santíssima intercedeu e lutou muito, para que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo recebessem, respectivamente, os seus galardões de Consolador e de sucessor do Consolador e Supremo Pastor, para que ambos restaurassem e fizessem brilhar a verdadeira doutrina de Jesus, salvadora na terra, num governo teocrático, divino e celestial, sobre o seu povo. Alguns que não compreendem a fé nos santos de Deus dizem que qualquer mulher poderia ter sido a mãe do Salvador. Esquecem que a Virgem Maria foi escolhida e predestinada por Deus, pois não seria qualquer mulher que suportaria tudo o que ela enfrentou e ainda assim permaneceria fiel a Deus e a Jesus até o fim do seu ministério. A escolha de Deus foi perfeita. Virgem Maria produziu os frutos preciosos do amor de mãe que o nosso Deus esperava. Por isso, rendemos toda a glória a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho amado, por nos terem dado uma bendita Mãe e Rainha, que é a Virgem Maria Santíssima, designada pelo próprio Pai para ser o anjo da guarda da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de todos os fiéis da Igreja Apostólica. Bendita és tu, Virgem Maria Santíssima. Nós te amamos e reverenciamos como os filhos agradecidos nesses dias da tua gloriosa Assunção.
aos céus. Rendemos toda a nossa adoração e louvor à Senhora, Mãe e Rainha Celestial. Aí está, meus irmãos, neste penúltimo parágrafo que eu li, nós vemos que nos tempos atuais, muitas pessoas acham que qualquer mulher poderia ser a mãe do Messias. Sim, eu digo para os irmãos que sim. Qualquer mulher poderia ser a mãe de Jesus, dar à luz a um filho. Mas fazer o que a Virgem Maria fez, cuidar do menino Jesus, estar preparada para ver tudo o que ele tinha que passar e estar ao lado dele, sem jamais dizer uma palavra ao contrário, ela era a única. Naquele tempo, e digo mais que até nos dias atuais, ninguém nessa terra está preparado para passar o que a Mãe Virgem Maria passou. Então, por isso, precisamos ter muita fé, muito amor, muita sabedoria e deixar fluir em nosso ser os dons que está em cada coração. A Mãe Virgem Maria, os mesmos dons que nós temos, a Mãe Virgem Maria também. O dom do amor, o dom da fé, o dom da compaixão, o dom da esperança, da fidelidade, o dom da pureza, da sinceridade, do respeito e o dom da lealdade. Todos nós temos. Agora precisamos desenvolver ele. É dar oportunidade para Deus trabalhar no nosso coração. Dar oportunidade para a Mãe Virgem Maria trabalhar no nosso coração. Então, por isso que a Mãe Virgem Maria chegou aonde ela chegou e é o que ela é. Está presente em nossas vidas para nos ajudar também a vencer. Então, vamos desenvolver esses dons unidos? Vamos provar a Deus que nós somos capazes disso? E essa resposta precisa dar para Deus, para Santa Avó Rosa e por Santo Irmão Aldo. Nós iremos ouvir mais um hino que será apresentado pelo coral, que tem o título Momento Glorioso.
Eu quero, nesse instante, agradecer cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, pela sua presença. Agradecer o Senhor, meu irmão, amigo internauta, que a Santa Avó Rosa alcance cada um com as suas bênçãos preciosas. Para encerrar a nossa reunião, nós iremos ouvir e cantar com os nossos irmãos do coral o corinho de número 148. E aí, em seguida, irei fazer a oração final. Então, nós vamos juntos cantar esse corinho. Vamos orar para encerrar. Querido Deus, soberano Pai celestial, Pai bondoso, Pai de amor, de justiça, de pureza, que colocou aqui na face da terra nós seres humanos como os teus verdadeiros filhos. Mas, devido ao pecado, uma grande parte desse ser se desviou. O Senhor precisava enviar a esta terra o teu amado Filho Jesus. E para isso, o Senhor necessitava de alguém especial, assim como o teu Filho é. E a nossa Mãe Virgem Maria, ela alcançou essa graça, devido à sua fidelidade, o seu amor, a sua fidelidade à vida humana, a compaixão que ela tinha pela criatura humana e tem até hoje e sempre terá. Ela recebeu do Senhor esse ministério, ser a mãe do teu amado Filho Jesus e mãe de Deus, mãe dos filhos de Deus. E aqui estamos nós. Hoje nós tivemos a oportunidade de prestar a ela, Mãe Virgem Maria, o nosso culto de adoração, de glorificação. Prestar a ela este louvor por a tua ida aos céus, no seu corpo físico, de tão pura, de tão santa que ela é, assim como o teu amado Filho Jesus. Ela hoje está ao lado da nossa santa e querida Avó Rosa aí nos céus, e também presente em nossas vidas, ao lado do santo e querido profeta Irmão Aldo, que por décadas viveu aqui na face da terra junto conosco, nos ensinando, nos preparando, nos dotando de dons especiais, fazendo assim nascer e crescer em nossas vidas espirituais os dons divinos, para poder entender, compreender e viver para o Senhor, ó Pai. Nosso muito obrigado, Senhor, nosso muito obrigado, Jesus, e ao Teu Divino Espírito, ó Pai, que é dele que vêm as virtudes que nos fazem entender, compreender e viver para o Senhor. Neste momento, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, suplicamos das Senhoras Mães e Rainha dos Céus as bênçãos para todos nós. Mãe Virgem Maria, cuide de cada um dos teus filhos, proteja-os, dê a cada um a sabedoria que todos nós precisamos para poder vencer as nossas lutas aqui na face da terra e nos ajude a crer a cada dia mais no poder do Pai que está sobre nós. Neste servo fiel que é o nosso santo irmão Aldo, que teve a missão de nos doutrinar,
nos mostrar o caminho que nos leva ao reino dos céus, nos mostrar o poder e o ministério da Mãe Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. E assim, suplico às senhoras mães que cuide dos seus filhos nesta terra, dando assim cada um a vitória de cada dia, dando a um o fôlego da vida, a oportunidade de mais um dia de vida, até quando for da vontade de Deus. E assim, ó querida Mãe Virgem Maria, ó querida Santa Vó Rosa, nessa caixa de oração à minha direita, estão os pedidos que os teus filhos te fazem. Eles vêm até aqui depositar a confiança e o temor através da fé que será atendido. Essa alegria que será atendido é a fé verdadeira no poder do Pai que está sobre a Senhora. E assim eu os entrego nas mãos das senhoras mães, tendo a certeza que as senhoras irá cuidar e zelar desses teus filhos, sempre com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. E assim, despeça cada um desses teus filhos até seus lares. Conceda-nos a bênção do Pai, a bênção do Filho Jesus, e que as virtudes do Espírito Santo estejam na vida de cada um de nós. E assim, querida Mãe Virgem Maria, querida Santa Vó Rosa, que as bênçãos das senhoras estejam sobre nós. As bênçãos do Senhor, querido profeta Emualdo, dos santos profetas, dos santos apóstolos, e que unidos possamos viver para Deus, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.